Nesta videoaula da linguagem C, vamos falar agora sobre as variáveis. Então, para falarmos sobre variáveis, vamos primeiro ver aqui a definição do que é uma variável. Então, uma variável é um local na memória do computador, isto é, um endereço que armazena o conteúdo e informação que pode ser modificado. Então, a variável é basicamente um espaço na memória do computador que nós usamos justamente para atribuir os valores ou os dados que o usuário vai estar digitando durante a execução do nosso programa, durante a execução da nossa aplicação. Quando trabalhamos com variáveis dentro da linguagem C, nós temos tipos, e esses tipos aqui basicamente são 4. Então nós temos o tipo int, que representa os valores inteiros que nós podemos estar trabalhando, digitando dentro dos nossos programas. Nós temos o tipo float e o tipo double, ambos são para trabalhar com valores decimais, então se eu tenho um valor com casas decimais eu posso usar tanto um quanto o outro. A diferença é que double tem um grau de precisão bem maior do que o float. E o char é para trabalhar com os conhecidos strings das linguagens de programação, os tipos caracteres. Pois muito bem, conhecendo então esses 4 tipos, vamos ver aqui como que nós fazemos para dar um nome para uma variável. Então aqui nesse exemplo nós temos uma variável A, B, C e D, temos uma variável A e B com letras maiúsculas, C e D com letras minúsculas, temos variável 1, 2, 3 e 4 e temos uma variável aqui que começa com o caractere underscore, ou o nosso underline, né? Ou o nosso ainda sobrelinha. Então vejam que aqui, por exemplo, todas essas variáveis aqui elas são válidas, porém nós temos algumas regras na hora que a gente vai criar essas variáveis que a gente precisa estar seguindo. Bom, quais são essas regras? Primeiro, não utilizar caracteres especiais. Então toda vez que você vai dar um nome para a tua variável, você não pode estar utilizando caracteres como o cifrão, o porcento, o e-comercial, o asterisco, c cedilha, entre outros caracteres especiais. Nós não podemos utilizar também palavras reservadas da linguagem, como por exemplo o nome dos comandos. Então eu não posso ter uma variável lá chamada de printf, eu não posso ter uma variável chamada de float, porque o compilador da nossa linguagem ele não vai aceitar, ele não vai interpretar corretamente o nome dessa variável. E nós não podemos começar nome de variável com número. Nós podemos utilizar números na hora de definir uma variável, na hora de nomear uma variável, mas desde que não inicie com um número aí. Como nesse exemplo aqui, um nota não vai dar certo, o compilador não vai executar esse comando aí. Continuando com as regras, vale lembrar sempre que a linguagem C é case sensitive. Se é case sensitive significa que cada uma dessas variáveis média que foram criadas aqui, elas necessariamente precisam ser utilizadas dessa maneira. Então, se tem uma letra maiúscula, uma minúscula, lá para frente na execução do código tem que repetir da mesma maneira. Por isso que uma boa prática de programação seria utilizar os nomes de variáveis sempre com letras minúsculas, como a gente tem nesse exemplo aí. Pois muito bem, uma vez criado a variável, conhecendo as regras para a criação dos nomes, aí eu preciso atribuir um valor às variáveis, né? Então, como é que eu faço para atribuir um valor a uma variável? Então, o sinal de atribuição de um valor a uma variável é o sinal do igual. Então, toda vez que você colocar o nome de uma variável, o sinal do igual, e após ela os valores, você está atribuindo valores a uma variável.